Temos quórum, né, doutora Tatiana? Alô? Sim, doutor João, temos quórum. Só o procurador-geral que não virá, que ele tem a reunião do comitê de crise. Pois não. É. Só um minutinho, estou acertando o meu som aqui. Pronto, agora está. Então, eu declaro instalada a nossa reunião e a ata, alguém deseja fazer alguma referência, alguma sugestão à ata? Pois não. A ata eu enviei hoje para análise. Senhor Corregedor-Geral em Exercício, doutor Pedro Franco de Campos, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais excelentíssimos integrantes desse colegiado, saúdo também os nossos sempre dedicados servidores, saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham a reunião. Desejo uma boa reunião a todas e todos. E então eu passo agora à fase das comunicações. Passaremos à fase das comunicações, inicialmente a senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Obrigada pela concessão da palavra. Excelentíssimo senhor procurador em exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssimo senhor corregedor, doutor Pedro Franco de Campos, digníssimos colegas de conselho, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil e doutor Jurandir, saúdo a todos os senhores, saúdo os nossos servidores que nos auxiliam e aos colegas que nos assistem. Desejo uma boa tarde a todos e não tenho comunicação. Muito obrigado, doutora Tatiana. Agora o eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, técnicos, colaboradores e a todos que nos acompanham, que nos assistem virtual ou presencialmente, eu inicio desejando uma boa tarde e esperando que tenhamos uma tarde produtiva de trabalho. Eu gostaria de trazer um tema a despeito da ausência motivada do nosso procurador-geral, para que seja submetida a análise inicial por parte deste colegiado que diz respeito à competência deste conselho para indicação de membros do Ministério Público para composição de banca examinadora, e me refiro especificamente à resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 7 de 2021, que determina a necessidade de um representante do Ministério Público na comissão de concurso de ingresso à magistratura e a presença de um magistrado na comissão de concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Eu gostaria de propor que a nobre conselheira e os nobres conselheiros iniciassem uma análise a respeito de se fixar, levando-se em conta que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo dá competência a este colegiado para a indicação dos nomes dos procuradores de justiça que comporão a comissão de concurso, iniciarmos uma discussão, um debate a respeito da necessidade de participação também do Conselho Superior na escolha do nome que representará o Ministério Público na comissão de concurso de ingresso à carreira da magistratura. Esse tema me parece ainda reclamar alguma fixação, alguma orientação mais solidificada, tendo-se em vista que a resolução conjunta CNJ-CNMP
não diz a esse respeito. Há um ato, sim, do Colégio de Procuradores que, a partir da resolução conjunta, ao invés de se referir a membro do Ministério Público, optou por decidir que deva ser, sim, alguém da segunda instância. Mas ainda reclama um enfrentamento, um equacionamento a essa questão, que eu estou propondo agora, e nem tem o caráter ineditivo. Essa questão já foi aventada anteriormente, salvo engano, pelo ilustre conselheiro Antônio Carlos da Fonte, se eu não estou enganado. Mas eu quero reavivar esse debate para que cheguemos à conclusão de que deva este conselho ou não, na minha opinião, deverá, já posso antecipar, participar da escolha do nome que será encaminhado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo para representar o Ministério Público na comissão de concurso. Portanto, eu gostaria de trazer esse tema para debate. Evidentemente, não será exaurido na sessão de hoje, mas apenas para um início de discussão a esse respeito. Era essa a minha comunicação. Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade, pela concessão da palavra e lhe devolvo para que a sessão possa ter o seu segmento normal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Agora eu passo a palavra para as suas comunicações, o eminente conselheiro, doutor Sade Matum. Por gentileza, doutor Sade. Excelentíssimo senhor doutor presidente desta sessão, doutor João Machado, sempre uma grande honra e satisfação. Saúdo Vossa Excelência. Saúdo também o eminente doutor Pedro Franco de Campos, corregedor-geral em exercício, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, conselheira, secretária deste colegiado. Cumprimento também os demais colegas deste conselho, doutor Bonilha, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor Jurandir Marsura, e creio que não esqueci de mais ninguém. Obviamente, cumprimento também todos os integrantes do Ministério Público que nos assistem e também aos integrantes do Ministério Público que trabalham permitindo a realização a contento desta sessão. Nas comunicações, eu quero também me aliar à manifestação do eminente conselheiro Bonilha, ressaltando a importância deste conselho na indicação de um nome para atuar na banca examinadora. Me parece que já foi feito isso uma vez, o nome foi colocado a este conselho, se não me falha a memória, de uma colega nossa, procuradora de justiça, e o nome foi, sim, colocado a este conselho para aprovação. Foi aprovado, se não me falha a memória, por unanimidade. Então, nada mais justo que se prossiga nesta mesma linha, ressaltando que é entendimento meu, particularmente, inclusive Dr. Pedro Franco de Campos há de se recordar, quando da elaboração de uma resolução nesse sentido, eu pontuei a necessidade de que não apenas procuradores de justiça pudessem ser indicados para essa tarefa, mas também promotores de justiça. E a minha proposta foi repudiada e venceu apenas a resolução no sentido de indicação de apenas procuradores de justiça. Me acompanhou naquela ocasião o doutor Pedro Giuliotti e mais um colega cujo nome não me recordo. O fato é que, de qualquer maneira, o nome há de ser colocado a este colegiado. No mais, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sade Maslum. Agora, para suas comunicações, o eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Na pessoa do nosso presidente em exercício, João Machado de Araújo Neto, saúdo a todos os membros desse egrégio conselho, saúdo também os colegas e colegas que nos assistem, os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião também não se realizaria.
Eu também vou aderir aí à proposta do conselheiro Bonilha, não só o regimento interno no artigo 13 diz que é atribuição do conselho indicar os representantes da banca de concurso, como também a lei orgânica do Ministério Público também disse que é atribuição do Conselho Superior do Ministério Público indicar os componentes da banca de concurso. Lembrando que o regimento interno, ele restringiu, no meu modo de ver, o que a lei não diz. A lei, no artigo 36, fala membros do Ministério Público para a banca. E o artigo do regimento interno, a meu ver, de forma ilegal, ou contrariamente à lei, restringiu o que a lei não diz. A lei diz em membros do Ministério Público. Então, como disse o conselheiro Saad, eu também sou amplamente favorável que este conselho indique um membro de um Ministério Público para compor a banca de concurso. Esse membro pode ser tanto um procurador de justiça como um promotor de justiça. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Passo agora a palavra para suas comunicações, o eminente conselheiro doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela palavra, senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto. Quem peço o vênia para cumprimentar a todas e a todos presentes a essa sessão. Me alinho às manifestações trazidas pelo conselheiro Bonilha, ratificadas pelo conselheiro Saad e implementadas pelo conselheiro Giuliotti, somente pedindo também para que fosse acrescentado que, no lugar da indicação de um nome, nós pudéssemos ter a indicação de mais de um nome, para que esse nome pudesse ser votado por este colegiado. A indicação de mais de um membro do Ministério Público, para que pudesse haver essa escolha para a composição da banca no concurso para a magistratura do Estado de São Paulo. E, desde logo, deixando registrado, apesar da ausência justificada do digno procurador-geral, a pergunta ou a indagação diz em relação ao prazo que é estimado para que o Ministério Público também possa estar realizando o seu concurso de ingresso, considerando-se a vacância em muitos cargos e que tem trazido desconforto, tem trazido trabalho excessivo a vários colegas que estão se submetendo a acumulações não desejadas e, mais do que isso, como aventei em sessão anterior. A situação tem sido resolvida sob orientação da própria assessoria da Procuradoria-Geral, que os promotores se ausentem quando houver colidência, inclusive em relação a júri, por petição, justificando a ausência em uma audiência, justificando a ausência em um júri por meio de petição, o que demonstra que isso é um fato gravíssimo e que precisa ser resolvido. E a forma imediata de se resolver isso seria, desde logo, término desse concurso, a colocação, a abertura de mais um concurso de maneira rápida e imediata para evitar esse tipo de constrangimento. São esses comunicados que eu tenho a fazer, senhor presidente, desejando a todas e a todos uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Fonte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar cada um dos colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, e o faço na pessoa do seu presidente, doutor João Machado de Araújo Neto. Quero também saudar os nossos colaboradores, assim como os colegas que acompanham a presente sessão. Eu gostaria inicialmente de exteriorizar o meu posicionamento acerca das eleições que se encerraram no último domingo. Acho muito importante que a vontade popular ela seja respeitada, e respeitada de forma absolutamente incontinente, não é? As eleições são, sem dúvida alguma, a manifestação maior da democracia. E a democracia ela pressupõe submissão à vontade da maioria. E isso deve ser observado não só pela sociedade, mas também pelas instituições. É justamente a democracia que fortalece a cidadania e permite que uma sociedade ela possa caminhar com as próprias pernas de uma forma independente, de uma forma propositiva. Então, eu quero aqui registrar
os meus cumprimentos a todos os promotores de justiça que atuaram nesse processo eleitoral. Quero também aqui manifestar o meu posicionamento no sentido que a vontade popular ela venha a ser acatada de forma absolutamente incontinente, sem qualquer tipo de restrição ou objeção. Quero também, num segundo momento, aderir à manifestação apresentada pelo conselheiro Bonilha, que foi referendada também pelos colegas Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Foi determinada a abertura de um novo concurso de ingresso à carreira da magistratura de São Paulo. Foi encaminhado um ofício à Procuradoria-Geral de Justiça para que ela apontasse um integrante do Ministério Público, que não precisa ser necessariamente um procurador de justiça, é o que se depreende da resolução conjunta do CNMP e do CNJ, e é de fundamental importância que essa matéria ela seja discutida dentro do corpo do próprio Conselho Superior. Todos nós sabemos que o Conselho Superior ele é o responsável pela indicação dos integrantes à carreira, os integrantes no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. E me parece mais do que razoável também o Conselho Superior do MP discutir os nomes que deverão ser encaminhados à magistratura de São Paulo. Isso precisa ser efetivamente regulamentado, como foi bem colocado e bem apanhado pelos colegas que me precederam, e me parece que a escolha de 2 nomes ela é fundamental, mesmo porque nós teremos que ter um nome que seja apresentado como titular e um outro nome como suplente. Então, são essas, senhor presidente, as minhas comunicações. Quero também aproveitar para desejar uma boa reunião a todos os colegas. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, passo a palavra para suas comunicações ao eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Nosso presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, e desejar uma boa reunião, não tenho nenhuma comunicação a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Excelentíssimo senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssimo senhor corregedor-geral em exercício, doutor Pedro Franco de Campos, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais eminentes conselheiros aqui presentes, doutores Calil, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Giuliotti, doutor Saad e doutor Bonilha. Cumprimento também a todos os colegas e funcionários que nos assistem e colaboram para a realização desta reunião. Sem comunicações. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Em seguida, passo a palavra ao eminente corregedor-geral do Ministério Público em exercício, o eminente procurador, o eminente conselheiro, doutor Pedro Franco de Campos. Por gentileza, doutor Pedro. Prezado doutor João Machado, presidente desse colegiado, prezadíssima doutora Tatiana, digna secretária, nas pessoas de quem saúdo os eminentes amigos e conselheiros, doutor da Ponte, Marsura, Marco Antônio, Saad Maslum, Pedro Giuliotti, Calil, João Machado, Bonilha, saúdo os servidores, colegas que nos assistem pela forma telepresencial, e desejar a todos uma boa tarde de trabalho. A corregedoria não tem nenhuma comunicação específica a ser feita. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Franco de Campos. Eu indago, eu até me penitencio não ter indagado a nossa secretária, doutora Tatiana, se não temos votos de pesar, votos de louvor. Doutor João. Opa, pois não.
Se me permite, antes de Me passar para esse permite só próximo um tema. esclarecimento, por favor. Pois não. O Dr. Mário comentou, o Sarrubo, PGJ, comentou a chegada do ofício e ele disse que encaminharia ao Conselho para indicação dos nomes. Eu acho que, dadas as eleições e dadas essas complicações da última semana, isso não foi possível. Mas, tão logo chegue, eu vou pautar esse assunto para que a gente possa discutir e indicar tanto o nome do titular quanto do suplente, que, como bem lembrou o doutor Saad, parece que foi feito isso da última vez com a doutora Tereza. Exatamente. E eu não me lembro quem foi o suplente, mas me parece que foi o Conselho quem indicou ambos os membros para a composição da magistratura. Então, tão logo chegue o ofício por parte do presidente do TJ, será pautado esse assunto. E é essa a informação que eu queria dar para os senhores. Exatamente. Doutor João? Muito obrigado, doutor Saad. Doutora Tatiana, temos votos de Doutor João, eu ainda não me manifestei. Estou pedindo a palavra. Eu não achei que o senhor tinha se manifestado. Não me Perdão, manifestei. perdão. Pode. Só Pois não, doutor Saad. Pois não, doutor João. Serei bastante breve. É apenas para aderir à manifestação do eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte quanto à importância e necessidade de se respeitar o resultado do pleito, ou seja, o acatamento à vontade popular. O voto, se o voto é, de fato, uma das expressões da democracia, do Estado democrático de direito, há também uma segunda fase em relação ao voto, que é o respeito ao voto, o respeito à vontade popular. Então, nesses termos, eu adiro integralmente a essa manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Pois não é apenas isso, doutor Saad. Desculpa, eu não queria. Às vezes eu entendi errado. Perdão. Então, em seguida, passo a palavra. Quem pediu o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, agradeço enormemente pela concessão da palavra e agradeço também a nossa digna secretária pelo esclarecimento prestado, no sentido de informar que o Poder Judiciário, por intermédio da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já encaminhou ofício a esta nossa instituição solicitando a indicação de nomes que comporão a banca examinadora e Sua Excelência o Procurador-Geral, por outras razões aqui esboçadas e já en passant justificadas pela nobre secretária, ainda não trouxe a este colegiado, mas o fará em breve tempo, ocasião em que teremos aqui, sim, de acordo com a competência que nos é determinada pela lei orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, teremos, sim, a oportunidade de participarmos da indicação desses nomes que representarão o Ministério Público na Comissão de Concurso de Ingresso à Carreira da Magistratura aqui no Estado de São Paulo. Portanto, tranquiliza-me e me felicita essa informação que nos foi passada pela secretária. Evidentemente, também não posso deixar de anuir a manifestação do conselheiro Antônio Carlos da Ponte, no sentido de que todos respeitemos o resultado das eleições. A democracia também é exercitada por intermédio, principalmente exercitada por intermédio do voto popular, que deve sim ser respeitado. Se vivemos num regime democrático, nada justifica que se venha a preterir o mais votado. A nenhum pretexto se justifica que se venha a preterir o mais votado. A votação tem uma razão de ser. E quando ela é expressada e indica um vencedor, ainda que por uma margem muitíssimo apertada, consta que essa eleição terminada domingo talvez tenha sido uma das mais disputadas da história da República Federativa do Brasil, ainda que a margem de vantagem tenha sido muito apertada e que podemos sim acreditar que o país ficou bastante dividido, quase que em partes iguais, ainda que essa votação tenha sido apertada, é imperioso que se respeite a vontade da maioria. E, portanto, acatemos o resultado e a vontade popular. Portanto, fica aqui também a minha modesta participação no sentido de adesão à manifestação do conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Agradeço enormemente pela nova oportunidade de manifestação. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti.
Senhor presidente, eu também gostaria de aderir aí ao pronunciamento muito oportuno do doutor Antônio Carlos da Ponte, e para tanto eu gostaria até de citar um trecho, um pedaço, um trecho do discurso do presidente Barack Obama, quando o Partido Democrata perdeu uma eleição nos Estados Unidos. Me parece que esse discurso do Obama é muito oportuno para a nossa ocasião. Então, o Obama dizia assim: muitos americanos estão felizes, muitos americanos não estão felizes, mas assim funcionam as eleições. Essa é a natureza da democracia. Ela é dura, às vezes duvidosa, é barulhenta, nem sempre inspiradora. E se perdemos, nós aprendemos com os nossos erros, fazemos algumas reflexões, sacudimos a poeira e nos erguemos e voltamos ao jogo. O ponto é que todos sigamos em frente, até porque, acima de tudo, estamos todos no mesmo time. Então, esses são trechos do discurso do Barack Obama, logo após perder uma eleição. O Partido Democrata perdeu uma eleição nos Estados Unidos, concitando o povo aí a seguir em frente e a respeitar os resultados da eleição. Foi o que o doutor da Ponte oportunamente sugeriu e que eu também apoio, humildemente apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao eminente corregedor-geral, doutor Pedro Franco de Campos. Por gentileza, doutor Pedro. Doutor João, acho que o doutor Jurandir pediu a palavra na minha frente. Perdão, aqui. Bom, Doutor Jurandir, acho que levantou a mão antes. Doutor Jurandir Marsura, por gentileza, então. Eu pedi a palavra porque eu também adiro, com certeza, a manifestação do doutor Ponte, no sentido de que a expressão popular, os votos, tem que ser respeitados, né? A vontade da maioria é soberana, né? O povo é soberano. Então, adiro com toda certeza. Muito obrigado, doutor Jurandir. Então, devolvo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro Franco de Campos. Por gentileza, doutor Pedro. Senhor presidente, eu também gostaria de aderir à manifestação do colega e querido amigo Antônio Carlos da Ponte, no sentido de que o Brasil deve acatar a decisão da população posta nas urnas no último domingo, e dizer que já soube hoje pela manhã que o Ministério Público Paulista saiu na frente diante de manifestações populares que possivelmente possam querer contestar a decisão das urnas, já lançou uma nota pública, constituiu um comitê para ver se tem algum tipo de responsabilidade a ser apurada por essas manifestações de fechamento de rodovias e de outros meios de comunicação, impedindo o tráfego das pessoas. Então, nós estamos todos comungados nessa ideia de que a democracia deve ser sempre respeitada, a vontade deve ser sempre respeitada, e num linguajar menos coloquial do que aquele dito pelo colega Giuliotti e pelo presidente Barack Obama. Segue o baile. Quem ganhou na urna, leva. Muito obrigado, doutor Pedro. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, agradecendo o uso da palavra, fazendo como próprias as palavras dos colegas que me antecederam, no sentido de que, sem qualquer forma de personificação, nós estejamos, conquanto promotores de justiça, voltados, inclinados a defender o Estado democrático de direito, antes de mais nada, na interpretação de que a democracia é que nos pauta e a manutenção desse Estado que exige a manutenção da ordem e da paz e da pacificação social. Segue, no meu sentido, esse meu pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Me parece que passaremos a sessão administrativa, doutora Tatiana. Sim, antes de encerrar essa sessão, eu Pois também não. gostaria de aderir à palavra dos colegas e também gostaria de propor, no sentido do que o doutor Pedro Franco de Campos falou, um voto de louvor pela nossa instituição, na pessoa do Procurador-Geral, por compor essa comissão mista
que vai verificar esses fatos dos fechamentos das rodovias, dessas pessoas que não querem respeitar o resultado das urnas. Muito obrigado, doutora Tatiana. O doutor Saad Masloum pediu a palavra. Olha, eu concordo com a doutora Tatiana, mas não me parece que seja voto de louvor, não é? Que tudo vira louvor, não é? Para ficar bem fácil de compreender, e todos compreenderem, da população compreender, porque essa é uma sessão pública, que tal, em vez de voto de louvor, um voto de apoio, uma moção de apoio, não é? A essa resolução, que eu tive acesso a ela, concordo integralmente com ela, eu acho que todos aqui concordam, ela objetiva colocar impedir essa agressão ao Estado de Direito. Então, em vez de voto de louvor, um voto de apoio à resolução da Procuradoria-Geral de Justiça, essa resolução mencionada pelo doutor Pedro e pela doutora Tatiana. Eu concordo com o doutor Saad. Concordo também. Vamos apoiar, tudo bem. Estamos todos apoiando. Sim, com Estamos de certeza, apoio. sem dúvida alguma. Unanimidade foi apoiada a manifestação do Perfeito. Ministério Público Paulista. Perfeito, é isso mesmo. Bom, podemos então passar à sessão administrativa. O primeiro protocolado é o SEI número 29.0001, 0211.681.2022, dígito 43, consulta ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a novação de termo de ajustamento de conduta. O interessado é o doutor Tiago Alves de Souza, segundo o promotor de justiça de Herculândia, e o relator é o doutor Calil. Muito obrigado, doutora Tatiana. O doutor Calil deseja manifestar. Pois não, doutor Calil. Pois não, só uma correção, eu cometi um erro material, ele é o segundo promotor de Tupã. Eu corrigi no site, o doutor Tiago Alves de Souza faz uma consulta, e a situação é a seguinte: houve um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Herculândia, em 2015, que foi homologado por esse Conselho Superior, e dizia respeito ao que o município se comprometesse a instituir um abrigo com 20 vagas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esse termo de ajustamento foi feito, foi homologado, mas o acordo não foi cumprido até hoje. Em 2019, em razão de não ter sido cumprido o acordo, o Ministério Público ingressou com ação de execução de obrigação de fazer, em face do município, tem aqui o número do processo, e durante a tramitação desse feito, dessa execução, compareceram o senhor prefeito e o procurador do município ao Ministério Público, buscando uma novação do termo de ajustamento de conduta, informando que atualmente não há nenhuma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade na cidade. E o equipamento assumido pela municipalidade no termo de ajustamento implicaria uma despesa mensal ao município de R$ 56.149,11. Esses fatos eles foram objetos, inclusive, de impugnação lá no processo de execução. Então, diante dessa situação e do pedido que foi feito pela municipalidade, consulta o nosso colega, o doutor Tiago, se é possível ocorrer a novação no termo de ajustamento de conduta já homologado. Entendendo esse colegiado ser possível, ele passará, então, a propositura de um novo acordo que virá para homologação aqui perante esse Conselho. Aí, esse é o resumo dos fatos. Aqui falo eu, então. O termo de ajustamento de conduta é um acordo celebrado entre as partes com o objetivo de proteger direitos de caráter transindividual, contendo a obrigação de fazer ou não fazer e a correspondente combinação para o caso de descumprimento, na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Tem, assim, natureza de acordo substitutivo de penalidade, contendo a obrigação de caráter líquido e certo e servindo de título executivo no caso de descumprimento. Cito aqui uma doutrina do Hugo Nigo Mazzilli, e, no caso presente, o TAC foi firmado em 2015 e não restou cumprido, ensejando o ajuizamento da execução, sobrevindo esse pedido de novação diante da argumentação de que inexistem crianças necessitando atualmente de abrigo naquele município, bem como que pela despesa que geraria incompatível com o parco orçamento do município, que tem menos de 10 mil habitantes, segundo alegado. Possível, a nosso ver, diante da alteração da situação de fato, que ensejou o ajuste original, a ocorrência da novação no termo de ajustamento de conduta, na esteira, inclusive, de precedentes desse Conselho Superior,
dos quais peço vênia para destacar o seguinte. E aqui eu destaco um caso semelhante, em que houve uma inovação no termo de ajustamento de conduta, que é da segunda turma, foi julgado em 1º de junho de 2022. O relator foi o ilustre conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Cito aqui um número. Só que, nesse caso, não havia ainda o ajuizamento da ação para cumprimento do TAC. Aqui eu prossigo. Há que se considerar, de outra parte, o fato de que o termo de ajustamento de conduta não cumprido foi objeto de ajuizamento da ação de execução, tendo assim sido judicializada a questão. Todavia, a nosso ver, isso não impede a inovação do título original, devendo apenas as alterações serem submetidas aos mecanismos de controle externo e externo. Deve, assim, o novo termo de ajustamento de conduta ser oportunamente submetido à homologação desse egrégio Conselho para análise da suficiência das obrigações assumidas, bem como se explicitar como será tratada a cobrança da multa que foi aplicada em razão do descumprimento, antes de eventualmente extinta ou suspensa a execução. Então, aqui, no meu entender, é possível, sim, mesmo ajuizada a execução, ocorrer a inovação, mas duas questões têm que ser tratadas. Primeiro, a multa que foi aplicada, que eu acho que não pode ser simplesmente aberta a mão da multa, porque desde 2015 esse acordo não foi cumprido. Então, esse assunto ele tem que ser tratado lá antes que ocorra a extinção da execução, se é que isso vai ocorrer. E segundo, as novas condições, elas têm que ser submetidas à consideração do Conselho, aliás, como isso já ocorreu anteriormente à precedência. Então, é nesse sentido que eu me posicionei. Muito obrigado. Vocês me ouviram? Está sem som, doutor João. Perdão. Eu indago se alguém deseja se manifestar ou se podemos passar à votação, se houver concordância em blocos, então podemos votar em bloco? Podemos. Sim, aprovado. Então, pois não. Então, por unanimidade, foi aprovado, muito bem fundamentado, excelente voto do conselheiro, doutor Antônio Carlos Calil. Doutora Tatiana, próxima. Na sequência, temos o relatório de pedido de afastamento para frequentar curso no exterior. Protocolado é o número 193.914/22. Interessado é o Dr. Lincoln Gaquia, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente. O relator é o Dr. Saad. Pois não, muito obrigado. Dr. Saad Masloum, por gentileza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, prezados colegas. Trata-se de expediente encaminhado pelo interessado, Dr. Lincoln Gaquia, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente, que foi autorizado a se afastar por este conselho, contendo relatório por ele elaborado acerca do curso FBI Using Intelligence of Organization Crime Investigation, realizado nas dependências do International Law Enforcement Academy, na cidade de San Salvador, El Salvador, no período compreendido entre 19 e 23 de setembro de 2022. O relatório elaborado pelo interessado discorreu sobre as atividades realizadas e seus desdobramentos no período de uma semana e certamente contribuirão sobremaneira para o exercício das funções do Ministério Público, a partir de temas extremamente importantes ao Ministério Público e outros ainda mais sensíveis, conduzidos pelo GAEPCO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Soma-se a isso, prezados colegas, o fato que o curso contou com a participação de delegações de polícias de países como Equador, Guiana, Jamaica, Trinidad, Tobago, Uruguai e El Salvador, o que serviu também para que houvesse intercâmbio de informações com os policiais dos referidos países e constitui fator facilitador de cooperações internacionais em casos envolvendo crime organizado transnacional. Assim, tenho por cumprido os requisitos do artigo 175 do Regimento Interno deste colegiado e meu voto é no sentido da aprovação do relatório de aproveitamento do Dr. Lincoln Gaquia. Esse é meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad. Eu indago se podemos votar em bloco o excelente voto do doutor Saad Masloum. Sim. Então, acredito que por unanimidade foi aprovado o excelente voto do nobre conselheiro doutor Saad Masloum. Doutora Tatiana, o próximo item. Pois não. O terceiro item da pauta é pedido de autorização para residir fora da comarca. Interessado é o Dr. Jandir Moura Torres Neto,
Primeiro, promotor de justiça de Várzea Paulista, o protocolado é o número 194-812/22, o relator é o Dr. Ponte. Muito obrigado. Por gentileza, com a palavra, o nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza. Senhor presidente, o Dr. Jandir Moura Torres Neto, que é promotor de justiça de Várzea Paulista, ele solicita autorização para residir fora da comarca. Ele pretende residir em Jundiaí, que dista 15 quilômetros de Várzea Paulista. Já houve manifestação favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público e o meu voto é no mesmo sentido, para que seja acolhido o pedido formulado pelo promotor, evidentemente com o compromisso dele participar das atividades inerentes à cidade em que ele exerce o cargo. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Dados podemos soltar em bloco o excelente voto do nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Sim. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Não há mais itens na sessão administrativa, Pois não. somente as comunicações do aviso do artigo 228, que foram publicados no dia 25/10/22, 485 protocolados, e no dia 24/10/2022 foram distribuídos 365 protocolados. Eu pedi ao Dr. Calil para que ele entre em contato com o CETIC, para que a gente tenha uma estatística de quantos pedidos de prorrogação estão ingressando no Conselho por semana. Por enquanto já foram mais de 1.000, mas eu não consegui fazer esse levantamento ao certo. Então, o Dr. Calil fará contato com o Laércio do CETIC para que a gente possa ter dois sistemas, né, um sistema SIS-MP digital e o sistema que está sendo utilizado, que é o CIMP. Então, os colegas estão mandando, os procedimentos ficam com eles e eu me manifesto olhando os documentos que estão nos procedimentos, mas sem que tenha que subir ao conselho. E aí volta ao colega de forma, na maior celeridade possível. Então, o doutor Calil fará isso e assim que eu tiver os números, eu trarei aos senhores para comunicações. São essas as comunicações e se os senhores autorizarem, podemos passar para o segundo link para a sessão de julgamentos. Perfeito. Então, passaremos ao próximo link. Até já, então, os colegas. Senhor presidente, eu trouxe meus votos hoje, tá? Perdão.